O que eu quero fazer com essa apresentação é dar um contexto dos problemas que a gente está tentando atacar a nível de pesquisa e depois eu vou fazer um switch para dois notebooks, para ser uma coisa bem rápida mesmo, assim, dar uma ideia do que é o problema e apresentar dois notebooks que ilustram um pouquinho da vantagem de estar abordando o problema dessa forma. Então, para começar, quem sou eu, né? Então, eu nasci e cresci em Recife, se vocês notaram que o sotaque é o momento. Fiz minha graduação e mestrado lá e fiz doutorado nos últimos 4 anos lá em Stanford, quando eu saí em 2014 para o Brasil. E voltei agora em 2018 para trabalhar aqui na IBM, no departamento de pesquisa da IBM. Aqui é um rationale, então vou pular, é um pulo muito abrupto, digamos assim, de contexto, mas vamos dizer que a gente vai seguir junto nesse pulo. O que é que exatamente a gente vai tratar nessa apresentação? É uma justificativa para tratar machine learning, digamos assim, num contexto espacial de uma forma diferente. Qual é o rationale aqui, né, da história? Se você olha para métodos tradicionais de machine learning ou statistical learning, eles dependem de core assumptions, né, ou considerações básicas, fundamentais. Por exemplo, toda vez que você deriva esses modelos de learning, eles assumem que as amostras são IID, ou eles assumem que as medições vêm sempre num volume fixo, ou eles assumem que a distribuição de teste e treino são as mesmas. Então, todas as assumptions que são válidas em geral num dataset arbitrário não valem mais quando você está num domínio espacial. Por várias razões, tanto pela questão das amostras terem correlação espacial, ou seja, elas não são IID mais, como pelo fato de medições reais no mundo físico, né? O cara às vezes mede um poço, digamos, ele fura, a gente tem muita aplicação em geologia, em engenharia de petróleo. O cara fura um poço, a medição que ele faz no poço tem um volume diferente da medição que é adquirida numa sísmica, por exemplo. Cada resolução é diferente, isso não é levado em consideração nos modelos tradicionais. E a outra coisa é que essa questão do treino e do teste terem distribuição diferente. A geologia é absurdamente heterogênea. Você treina um modelo aqui, aplica em outra região que é vizinha, mas não funciona mais, porque a distribuição é completamente diferente. Então, como essas considerações não valem, a gente precisa de uma abordagem mais explícita. Ou seja, é uma teoria, que a gente está tentando dar um nome aqui, é uma área de pesquisa que a gente está tentando criar, que é essa questão de Geostatistical Learning Theory, que leva isso em consideração explicitamente. Desse effort surgiu esse pacote que comecei a fazer durante o doutorado, esse pacote de geostats.pl, que surgiu com essa demanda tanto de pesquisa quanto da indústria e foi desenvolvido durante anos desenvolvendo esse tipo de técnicas. Né? Eu passei muito tempo desenvolvendo esse tipo de algoritmos e fui criando essa visão geral de quais são os designs que funcionam melhor para desenvolver esse algoritmo no contexto espacial. Escolhi Julia por motivos que bastante claros, por ser realmente uma linguagem que dá para vocês se expressar bem cientificamente e pelo caso de que quando você aplica esses modelos de learning com dado espacial, que são geralmente imagens, as coisas você tem que aplicar pixel a pixel, então o negócio é muito custoso. É um database que não é necessariamente uma coisa simples de você treinar, geralmente o custo é muito alto de você treinar modelos com dado espacial. Então eu tinha 4 pilares quando comecei esse projeto. O primeiro pilar, que é essa ideia de desenvolver um framework que seja adequado para essa coisa de geoestatística que a gente está falando, que ele seja uma plataforma para as pessoas poderem desenvolver algoritmos e comparar de forma sem muito viés e explorar hardware moderno. Né? Então a gente tem um monte de biblioteca antiga que não consegue usufruir de tanta tecnologia moderna de hardware. E também essa questão mais educativa, assim, tem muita pouca gente trabalhando nessa área de geoestatística especificamente assim, ao redor do mundo. Então eu queria tornar esse software um meio de coletar uma comunidade de pessoas interessadas nesse tema. Então, tem 2 tipos de usuários, o cara que é o pesquisador que está desenvolvendo métodos de estatística espaciais e o cara que é o usuário final, né, que ele está interessado basicamente em resolver os problemas dele de geociência, espacial de forma geral, e não está interessado necessariamente em saber como é que esse aprendizado vai ser distribuído num conjunto de jobs, num cluster, etc. Isso tem que ser, por design, escondido, por default, né? Você não vai apresentar isso ao usuário final. Então, a linguagem que a gente tentou adotar é uma linguagem bem próxima do usuário. Nesse momento aqui é que eu vou fazer a transição para ilustrar o que eu estou querendo dizer com esses argumentos, que seriam esses 2 Jupyter Notebooks. Acho que eu tenho que sair de modo da apresentação. Esse primeiro notebook aqui que eu vou dar uma crescida é ilustrar um fato aqui, que é esse fato de que levar as coordenadas dos dados em consideração altera, de fato,
certas características, né, das estimativas que você faz do dado. Por exemplo, nesse exemplinho aqui, eu estou imaginando um caso sintético, né, onde eu pego um dado espacial, digamos aqui, uma imagem de uma... Eu estou inventando que isso aqui é uma mina de ouro, e a cor amarela, teoricamente, representa o ouro. E aí uma companhia de mineração qualquer, ela vai furar poços, vai começar a adquirir amostras nessa região de uma forma enviesada. O que é que significa isso? Eles sempre furam poços onde eles acham que tem uma concentração alta de ouro, né? Então ele vai furar um poço aqui, digamos, no amarelinho, e vai tender a concentrar os furos perto do amarelinho. Se ele erra, se ele bota um azul, digamos assim, ele não vai ficar tentando muito nessa região, porque ele sabe que a concentração a probabilidade é baixa de deixar ouro lá. Por conta disso, quando você só tem acesso a esses pontos de medição e não tem acesso à imagem inteira, né, que no caso é na subsuperfície, o que acontece é que os seus estimadores tradicionais, tipo, eu quero saber qual é a quantidade de ouro que tem nessa região. Se você simplesmente tira a média das amostras, essa média vai ser uma média enviesada. Como todas as amostras tendem a ter valores altos de ouro, a média real da mina como um todo é 0,5, é um caso sintético, né? Mas a média das amostras é mais alta, é 0,56. Mas existe uma maneira que é levando as coordenadas em consideração que chega uma estimativa mais próxima da realidade, chega mais perto de 0,5. E aí isso aqui é uma min que foi implementada nesse GeoStat, né? Simplesmente eu adicionei um método dessa função min, que pega como assinatura um dado espacial, que é da biblioteca, e um símbolo, e aí diz, essa média aqui agora tem a semântica espacial, ela é uma média que tem uma nova semântica. A gente consegue ver que a estimativa da média real, a média aritmética é 12% de erro, enquanto essa daqui tem um erro mais menor, né? Isso só para ilustrar por que as coordenadas têm que ser first class citizens, né? Senão a gente tem estimadores ruins. Isso é geral, assim, você pode calcular qualquer que seja a estatística de interesse, a média, o desvio padrão ou qualquer quantile dessa distribuição e reajustar isso usando as coordenadas. É isso que eu estou apresentando aqui. Na verdade, qualquer amostra ou qualquer estatística que você extrai do dado pode ser reajustada por meio desses pesos que são calculados com as coordenadas, né? Então, esses pesos que são calculados pelas coordenadas, não tenho tempo de entrar em detalhe como isso é feito, mas você consegue ajustar a estimativa da média, digamos, ajustando um block size, né, que é a medida de agregação que você usa nesse dado espacial. E aí você mostra que, por exemplo, todas as operações tradicionais da biblioteca estatística de Julia padrão, de quantile, min, std, essas coisas, tem agora métodos específicos para dado espacial, que você passa aqui é o não espacial, no caso, você pega o dado espacial e retorna como se fosse um vetor, então aqui virou um vetor normal do Julia, né? Então aqui essa estimativa é diferente de se eu passar diretamente o dado espacial. Você vê que a estimativa é sempre abaixo da estimativa super otimista do dado enviesado, né? Isso é um ponto, né? O outro ponto vai agora mais para essa questão do learning, que eu acho que é a parte mais legal que a gente está investindo mais agora na pesquisa, que é como a gente faz modelos de learning que são que são melhores do que os modelos de learning tradicionais. Nesse exemplo aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar 4 imagens de satélite, que são arquivos salvos em TIFF, que eu estou usando a biblioteca ArcGIDDL, que é do pessoal da Julia Gill, que a gente também faz parte dessa organização lá. Carrego essas bibliotecas e carrego os labels que estão na tabela CSV, basicamente. Aqui, eu estou fazendo um processamento só para eliminar os pixels que estão inativos, basicamente, mas eu crio esse dicionário de propriedades e esse tipo aqui é um tipo da GeoStats que diz assim, é um conjunto de dados que está num point set, né, um point set data, onde eu passo o dicionário de propriedades e as coordenadas desses pontos. Isso gera esse objeto, que é da biblioteca, e você pode plotar esse objeto diretamente, né, que é um dado espacial, ele já tem plot recipes, que é um esquema da linguagem que permite você definir plots automáticos para os tipos que você tem. Então, eu estou plotando esse domínio espacial ômega, nessa cor aqui, nesse layout, e ele vai plotar as 4 bandas de satélite, 1, 2, 3, 4, e vai plotar o label, que no caso é o crop, que significa que é um problema de predição em agricultura. A gente tem esse dataset de agricultura, e a gente quer prever qual é a plantação daquela fazenda, digamos assim, daquele farm, né? Então, a cor aqui é a plantação, basicamente é o label desse problema de classificação, e aqui é só o polígono que define aquela região. Então, a informação mesmo tá nesse crop. O que é que a gente faz agora na biblioteca? Tem uma função que a gente implementou lá, que é essa função split, que é o split tradicional de um dataset de machine learning, né? Só que aqui é um split espacial. O que a gente faz? Tem um dataset que é um domínio, eu quero reservar 20% para treino e 80% para teste, mas quebrar esse dataset numa direção perpendicular à direção 1 menos 1. Aí ele vai e quebra esse dataset nesse plano aqui, né, perpendicular 1 menos 1,
E aqui eu estou plotando o domínio do dataset de treino, que eu chamo de source, e plotando o domínio do dataset de target, em preto, né? Aqui, agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir o meu problema de aprendizado. O que é que eu faço? Eu defino que as minhas features são as 4 bandas de satélite, defino que meu label é o crop, e aqui a minha teste de classificação é classificar o label, que é o crop, né, usando esses features, e eu defino meu problema de aprendizado. Isso aqui tudo faz parte da biblioteca, né? Então a gente define um problema de aprendizado que ele reconhece automaticamente como sendo 2D, porque os dados que eu passei eram 2D, né? E aí ele sabe que o source data, que é o de treinamento, que tem labels, né, necessariamente, tem tantos pontos, que é um data view, e o target é um outro dataset, e a teste, que é uma teste de classificação de bandas para crop. Para resolver o problema, a gente tem essa biblioteca no Julia agora que está sendo desenvolvida ativamente, que é o MLJ, que é a Machine Learning Julia, né, que é o equivalente do Scikit-learn do Python para Julia, que tem no R também o MLR, é tudo nessa linha, que tem vários modelos tradicionais. Você pega, por exemplo, esse Decision Tree Classifier, carrega da biblioteca, e o que eu fiz foi criar um wrapper, que é essa ideia aqui desse Pointwise Learn, que é simplesmente uma estratégia. Como é que eu aplico esse modelo que é tradicionalmente não espacial num dado espacial? Estou dizendo que vou pegar esse modelo e vou aplicar ponto a ponto, que é esse Pointwise Learn, que eu estou chamando aqui. Isso cria um solver na biblioteca da gente, que é o solver geoestatístico do problema de aprendizado, né? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou resolver o problema com esse solver e obter um domínio aproximado, um ômega chapéu de T, né? Essa aqui é uma solução de um problema de aprendizado, ou seja, uma 2D Learn Solution, que também é um dado espacial, e eu posso plotar diretamente a solução espacial. Eu posso dizer, plot a aproximação, aqui do lado esquerdo, e plot o true label, que esse é um caso sintético, do lado direito. Então, eu estou plotando diretamente soluções, em vez de criar um monte de receitas de plotagem que são um saco de ficar escrevendo toda vez, né? Então, a gente consegue observar diretamente que o Decision Tree aproxima razoavelmente, pelo menos a gente vê que não está errado, né? As cores são relativamente iguais. Mas o que é interessante agora é essa ideia de onde é que a coordenada entra, né? Por exemplo, nessa questão de estimar erro. Uma das coisas tradicionais que a gente tem que fazer nesses modelos de learning é saber de antemão qual vai ser o erro de modelo treinado numa região e em outra região. Para fazer isso, existem as técnicas clássicas na literatura de learning que não é espacial, tipo validação cruzada, leave one out, que são estratégias que particionam o seu domínio, né, arbitrariamente, tiram um cara fora, treina o modelo no resto e depois compara com o resultado real. E faz isso várias vezes. O problema dessas técnicas no contexto espacial é que elas são derivadas, quando você deriva essas validações cruzadas na mão lá, elas assumem que as amostras são AID, assumem um monte de coisa que não vale nesse contexto. Então, a gente não pode aplicar essas amostras no dado esses métodos no dado espacial. Aqui o que eu estou fazendo é simplesmente plotando os features do domínio de treino num corner plot, né, que é uma receita de plot que também está na biblioteca, para todas as variáveis features. E o interessante é que, inclusive, esses histogramas e biplots que estão aparecendo aqui são espaciais. Esse histograma aqui ele é corrigido com as coordenadas também, ele não é um histograma qualquer. Então, eu faço isso para o domínio de source e domínio de treino, e eu vejo que são mais ou menos a mesma distribuição, porque esse é um caso que a gente vai atacar depois. E agora eu já estou só mostrando aqui que existe correlação espacial, que são esses objetos que a gente chama na literatura de geoestatística variogramas, que medem a correlação espacial, basicamente, para dizer que existe correlação espacial no dado e eu não posso aplicar a validação cruzada diretamente. E aí o que é que eu faço aqui? Eu estou mostrando que se eu aplicar uma validação cruzada naive, tradicional, usando 20 folds, com esse solver nesse problema, eu tenho uma estimativa do erro que é 12% das amostras são misclassified, né? Que é uma porcentagem mesmo do número de amostras que foi misclassified. Mas se você usar o dado que você tem acesso, né, que nesse caso é sintético, você tem acesso aos labels do tag, o erro é muito maior, é 23%. E por que isso acontece? Por conta da correlação espacial. Aí a gente vai e olha para a literatura de métodos de validação cruzada espacial e tem várias abordagens, por exemplo, essa daqui, que eu vou mostrar aqui no exemplo, que pega um domínio qualquer, quebra em blocos de tamanho S, que é o comprimento de correlação que você pode estimar de antemão, e você vai tirar esse bloco vermelho, eliminar como sendo holdout, vai eliminar todos os blocos que estão na vizinhança para eliminar esse problema de correlação e vai treinar o modelo no resto. E vai iterar bloco a bloco até obter um estimador de validação cruzada espacial, né? Se você fizer isso, por exemplo, eu usei aqui esse variograma para achar o comprimento de correlação, que é 46, que é o tamanho desse S. E aí eu estime o erro desse solver com block cross-validation de tamanho delta, e aí eu vejo que a estimativa do erro 20 chega muito mais próxima da true error, né, que era 23, comparado ao naive cross-validation, que era 12. E aí isso, só para fechar agora, voltando para a apresentação,
Esses dois exemplos eles motivam por que a gente está desenvolvendo toda essa teoria específica para a área espacial, por que precisam de novos métodos, novas técnicas para fazer isso. E a nível de números, né, a biblioteca está sendo usada, inclusive em empresas já. A gente tem um pessoal na Itália, que usa isso para um propósito específico deles lá. Tem um pessoal da Inglaterra que usou isso já para fazer modelagem de carbon tracking, mais modelo de clima, né? O pessoal lá da universidade, quando estava fazendo departamento, alguns colegas começaram a usar e agora se graduaram então em universidades ao redor do mundo usando como professores, também que é legal. Aqui no LENEP, em Macaé, eu fui lá apresentar uma vez esse trabalho e o pessoal começou a usar no laboratório. Tem um grupo de diversão geofísica que está usando a biblioteca. E a gente tem alguns números que estão crescendo, que eu acho que é bem legal a gente ver essa comunidade surgindo.